Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal do Açaí com Dendê! E hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história pra vocês, que é como a gente veio parar aqui na França. O início no Brasil, né? A gente vai contar primeiro de onde veio essa ideia, que é de morar na França, e qual foi a razão que fez com que a gente viesse morar aqui. E antes que você pergunte, eu já vou te responder. Não, nós não nos conhecíamos antes de morar aqui. Não. A gente se conheceu aqui, é provável, muito provável que no Brasil a gente nem tivesse se encontrado. Com certeza. Porque o açaí vem da Amazônia, do Amazonas, e o Dendê vem da Bahia, de Salvador. Então, assim, ó, é muito longe, muito distante. Quem éramos nós antes de morar aqui? Eu era só um estudante, estava passando meu segundo grau, e assim, minha mãe veio fazer um doutorado na França e falou, você também vai para lá e quem sabe você não estuda a universidade lá na França. E foi mais ou menos assim que veio a ideia de eu vir para cá. E você? Meu pai é francês, eu tinha terminado o segundo grau também, né? Porque coincidentemente, a gente veio mais ou menos na mesma época. E existia, né, aquela vontade, aquele sonho de estudar fora, né? Por ser mais valorizado no Brasil um diploma estrangeiro. Então foi sobretudo essa razão de querer estudar fora e ao mesmo tempo ter essa vantagem, né, essa facilidade que é ter um pai que é francês e que já morava aqui na França. Então, para mim, lógico que seria muito mais fácil porque eu estaria indo para casa de alguém, né, que eu conhecia mais ou menos, né, porque isso é uma história para um outro vídeo. Mas, pelo menos, aí eu tava indo pra casa do meu pai, né, estudar, fazer universidade na França. É verdade que tem essa questão da supervalorização das universidades estrangeiras no Brasil, que eu sou hoje completamente contra, mas enfim, isso também é assunto para um outro vídeo, um outro debate que nós teremos depois. Mas no momento, naquela altura, era também uma das razões que fez com que, sobretudo, minha mãe quisesse que eu viesse, estudar e morar aqui na França. Eu também, era minha mãe que queria, porque né, gente, a idade, eu tinha 20 anos, eu não tava nem um pouco com vontade de ir embora, né, abandonar a vida, essa vida dessa juventude que a gente é muito agitada, né, cheio de amigos e tal, então quem é que quer ir embora, né? Difícil, né? Então eu não queria muito não. Pois é. Só para uma historinha para eu contar para vocês é que quando eu vim para cá, na minha mala eu não trouxe quase nada, porque a minha ideia era vir, ficar um mês ou dois e voltar. Só que aí minha mãe falou, não, vamos tentar estudar aqui. E como foi a preparação para essa grande mudança? E são muitas coisas, né? Pra preparar uma mudança, assim. Agora, por um lado, eu não tive muita preparação, porque era minha mãe que cuidava mais de tudo. Nem eu. Então foi um pouco fácil, né? Posso dizer que foi fácil. A parte do idioma não foi fácil, porque eu não falava francês, então o idioma foi na marra mesmo, chegando aqui na França. Vai, se vire, aí aos poucos vai aprendendo. Dinheiro, né? Eu não tinha muito, não tinha dinheiro, não tinha como juntar muito dinheiro, porque foi um pouco repentina, né? Eu não tive muito tempo para me preparar. E eu tava indo para casa do meu pai, então normalmente era meu pai que ia arcar com as despesas, então eu não tava tão preocupada com isso. E a parte da burocracia foi bem chata e isso não foi feito no Brasil, isso já foi feito só chegando aqui na França, então foi mais complicado ainda, porque eu acho que o melhor é você fazer antes de você chegar aqui. No meu caso, eu sou filha de francês, então eu tenho a nacionalidade francesa. Só que essa nacionalidade, gente, nunca foi pedida. Então eu tinha realmente um papel, né, de certidão de nascimento francês, né, feita no consulado e tal da França, mas eu não tinha nacionalidade, nunca tinha pedido, então eu não tinha documento nenhum francês. Eu cheguei aqui e eu não tinha documento. Eu estava como turista brasileira e aí depois que isso foi feito, então foi mais complicado, porque aí teve que mandar pedir papel do Brasil, fazer tradução, mandar dizer que certificar, não sei o quê. E isso demorou um pouquinho, foi um pouco complicado para fazer isso, né? Para mim aconteceu uma coisa muito parecida. Não porque eu não era francês, mas a burocracia foi muito grande, porque eu era, né, bem com passaporte brasileiro. Como é que você vai conseguir se inscrever aqui? O processo para você se inscrever na universidade francesa é muito complicado. Você tem que fazer ele com um ano de antecedência. Tem até um vídeo no nosso canal que a gente explica como é que isso acontece.
mas eu não tinha feito nada disso. Eu só vim assim, tive o resultado do vestibular, tinha passado e acabei que das férias me encontrei aqui na França, porque minha mãe já estava aqui, eu nem escolhi a cidade, minha mãe que tinha escolhido já entre Paris e Toulouse, a gente acabou Então foi ficando ela que mais em escolheu a Toulouse, cidade. ela que escolheu a cidade, eu só escolhi o curso. E aí eu nem falava francês, né? Eu passei uma entrevista em inglês na época e nem tinha esperanças de que fosse aceito. E aí acabou que meu dossiê foi aceito e eu fui ficando. Acabou que a vida fez isso. Né? A cidade foi escolhida porque meu pai, né? Já Meu morava pai, aqui, né? Já morava aqui também. Aham. E ele é ele não é de Toulouse, mas ele é de uma região que é aqui do lado, que não é longe, é 1 hora e meia daqui. Então, por isso acabei chegando em Toulouse. E a despedida? Como foi a despedida no Brasil? Foi difícil. Ah, isso foi o mais difícil. Na época eu tinha uma namoradinha, que eu era apaixonado, e aí eu não queria ir embora, mas acabei que eu tive que vir embora, meus amigos também. Aí na época eu tinha a sensação de ter deixado a melhor parte da juventude, que é quando você começa a fazer ali 17, 18 anos, até os 20, assim, de deixar isso, de não cursar a universidade no Brasil, de não viver o que meus amigos eu via raspando a cabeça. Aqui na França nem teve isso. Aí eu, porra, todo mundo lá e tal, eu não vou viver essas coisas. E eu acabei descobrindo outras coisas também, né? Mas foi difícil essa despedida, ficar longe da família toda, ficar longe da minha avó, ficar longe de várias pessoas, né? E só tinha minha mãe mesmo, minha irmã pequena, e o marido da minha mãe na época, que não era o meu pai, então meu pai também ficou, então foi bem complicado no começo. A despedida sempre é difícil, né? É. Sempre me faz chorar, eu já tô chorando. Meu amor. Eu sou toda emotiva, tudo eu choro. Oh. Mas é a mesma coisa que ele falou, eu também, né? Não queria deixar os amigos, não queria deixar o namorado, também tinha um namorado e todos os planos que a gente faz quando é jovem, né? E quer aproveitar dos amigos, quer viver tudo que Oh, meu Deus. é a parte mais difícil de ir embora, os amigos, a família, minha mãe, isso aí foi o mais difícil de todos, ficar longe da minha mãe. Ainda bem que na época tinha um cartãozinho que a gente podia comprar para telefonar para o Brasil. Meu dinheiro ia todo nesse cartão. O meu também. E para não usar muito o telefone de casa e não bloquear a ligação que podiam receber, eu ia para as cabines telefônicas e passava, era 4 horas ali, eu ligava para todo mundo. Eu passava 4 horas ligando, conversando com as pessoas para não gastar o telefone de casa também. Chegamos na França, tá? Quais são as primeiras impressões? Quais foram as primeiras dificuldades? Quais foram as primeiras coisas boas? O que foi logo que chegou? Eu senti falta de amizades. Eu não tinha ninguém para sair. Eu saía sozinho, andava pelas ruas de Toulouse sozinho, me perdia, me achava, mas era assim. E isso foi bem difícil no começo. A questão da língua também, eu não falava francês. E aí eu fui me inscrever. Minha mãe, né, me inscreveu em vários cursos de francês. Eu fiz os 3 cursos simultâneos de francês, particular e outros em associações. Isso tem muito aqui, por sinal. E com preços bem acessíveis. Com preço você paga um pouquinho. Por ano, é tipo 20 euros o ano, assim, você faz aulas. De associações. E aí eu fui conhecendo pessoas assim, na verdade. Aí meus primeiros amigos foram pessoas que eu conheci em curso de francês. Uma professora de um dos cursos de francês virou grande amiga da minha família, porque a gente se deu bem. Depois ela foi professora da minha mãe, corretora da tese da minha mãe, e depois foi até pro Brasil conhecer a gente, a Janine, que você conhece. Então, assim, isso foi desafiador, isso foi complicado. As amizades, alguém para você sair, você ser estrangeiro num lugar, ser olhado diferente, o seu sotaque causar um impacto diferente, porque nem sempre é bom você ser estrangeiro. Então tudo isso fez, eu acho que a gente, de uma forma geral, amadurecer mais rápido nesse sentido de como é que você vê o outro, né? De tolerância, de cor da pele. Eu tinha um amigo indiano, um romeno e uma amiga irlandesa. Então tinha toda... Então a gente tinha 5 cores ali diferentes e era o nosso grupo de amigos. Então isso tudo faz a gente pensar muito no mundo, né? De uma forma de ser cidadão do mundo e não se achar parte de um grupo só, privilegiado ou não, né? Isso faz a gente realmente ver o mundo como um todo.
isso foi uma das coisas que mais me marcou quando eu cheguei, que é conhecer gente de tantos países diferentes. Isso era muito raro pra mim, eu nunca tinha visto, assim, conhecido tanta gente de tantas nacionalidades e línguas, né? Às vezes é só o francês que era em comum e todo mundo falava mal francês, então, mas mesmo assim a gente tentava se comunicar. E isso foi a coisa, assim, acho que foi o mais legal, assim, logo que eu cheguei, que eu mais gostei quando eu cheguei na França. E a minha maior dificuldade foi na minha casa, porque meu pai estava se divorciando da mulher dele, que ele tinha na época, e da mãe das minhas irmãs. E isso, gente, é também um assunto para outro vídeo, que eu não sei se um dia eu vou contar, mas foi um verdadeiro pesadelo, assim, que eu vivi, e isso durou quase um ano. Então você já chega aqui, né, um novo desafio, tem a saudade, a dificuldade de ir embora, de deixar a sua família, o seu país, de chegar aqui, do teu, a barreira do idioma, que a gente não fala, as pessoas rindo da nossa cara porque a gente não fala direito, por a gente ser diferente, porque a gente vem de outro país, então mesmo falando francês, a gente é diferente, não tem como, a gente pode até fazer o máximo que pode, né, pra viver assim na França, pra fazer como os franceses, a gente é diferente, tem coisas, tem hábitos, tem a cultura, e tem coisas que não dá pra mudar. E tudo isso é difícil no início, a burocracia, os documentos, ainda com a barreira da língua, o frio, o clima, né, que a gente não tá acostumado. Então, ainda vem acrescentar uma briga na família, uma madrasta que quer a qualquer custo que você vá embora também, você, lógico, você tem vontade de jogar tudo pro alto, de desistir, de dizer, eu não quero voltar pra minha casa, pro colo da minha mãe e pronto. Mas eu fiquei, tô aqui. E é assim, dessa forma, que a gente vai construindo uma nova vida. Na verdade, uma coisa que me marcou muito nessa construção de nova vida foi durante os meus estudos, que eu aprendi que na França uma redação, no Brasil para passar o vestibular, uma redação eram 27 linhas. E aí eu cheguei na França, eu fui fazer uma redação, e aqui a redação são 4 ou 5 folhas, frente e verso, e tem toda uma outra estrutura completamente diferente do que a gente é formatado para fazer no Brasil. A redação que eu fazia no Brasil, aqui é um resumo. E hoje faz total sentido para mim. 27 linhas você não desenvolve ideia de forma alguma, gente. Então, assim, é real que isso é só um ponto para vocês terem noção de como toda a cultura é diferente. E o tempo foi passando e a gente se encontrou. A gente foi amigo durante muito tempo. E a gente depois ficou junto. Isso aí também é um tema para um outro vídeo. Se você quiser saber como é que a gente ficou junto, como foi o nosso encontro, deixa aqui nos comentários. Só diga, quero saber, que aí a gente conta. Só depende de você, hein? Deixa aí nos comentários. Mas enfim, começamos com a nossa profissão, trouxemos o Brasil na mala, né? Porque hoje a gente difunde a cultura brasileira aqui na França. Desde já 17 anos a gente faz isso, né? A gente, até durante a nossa universidade, a gente já começou fazendo isso, aprendendo a fazer isso. Depois a gente criou nosso negócio, a gente trabalha, você já sabe até com o que a gente trabalha com eventos, e a gente tem a nossa empresa que criamos eventos, sobretudo eventos brasileiros aqui na França. Então, foi dessa forma que a gente acabou construindo o nosso trabalho, criando o nosso próprio emprego, começando do zero, Deixa eu contar como é que foi. Conta. A gente estava na faculdade, né, como vocês já sabem, entramos na faculdade, e a gente se conheceu por um acaso numa discoteca, né? Porque éramos brasileiros e, lógico, os brasileiros sempre dão um jeito de se encontrar em qualquer lugar do mundo. Então a gente acabou ficando no mesmo grupo, né? De amigos ali. E foi assim um pouco que a gente se conheceu, se deu conta que estava na mesma faculdade, não era o mesmo curso, mas era a mesma faculdade. Tinha matéria em comum. E ele já estava trabalhando num restaurante que era um restaurante onde tinham shows brasileiros e você dançava, não é isso? Ele dançava nesse restaurante, né? Era um show completo. E show eu brasileiro. Tinha chegado, porque eu cheguei 2 anos depois, né, de você. Então eu cheguei e aí me falaram assim, alguém veio me perguntar, uma das meninas que dançava, você não quer dançar também? E eu fiquei meio assim, não sabia. Então acabei que eu também fui dançar no mesmo restaurante. E daí, entre que a gente se via sempre no restaurante, a gente se via na faculdade, acabamos virando amigos.
Grandes amigos, Grandes conhecemos as amigos. famílias Sim. do outro e tal, é realmente Sim, amigo é, mesmo. então desde sempre, quase, praticamente, eu conheço ele desde quase quando eu cheguei. Uhum. E foi nesse restaurante que a gente começou a nossa carreira um pouco artística, né? Essa carreira artística, né? Porque não tinha nada a ver com o que a gente veio fazer aqui na França. Uhum. Era o nosso trabalho de estudante, né? Eu tô falando nosso porque é o mesmo caso. É. E era um trabalho perfeito, gente, para estudante, porque era final de semana, era de noite, era fazendo festa. A gente acabava o show, depois podia sair, tomar uma e fazer a festa para discoteca. Então, era perfeito para estudante. Durante a semana a gente ia para a faculdade ou não, mas tinha a semana livre e o final de semana eu trabalhava Verdade. nesse restaurante. E foi 5 anos depois que a gente acabou tendo a vontade de criar o nosso próprio grupo, nosso próprio show e vender o nosso próprio show e viver disso. E aí, 17 anos depois, estamos aqui ainda fazendo isso. Nosso grupo, a gente pode dizer que é o número 1 na França de shows brasileiros, porque a gente é realmente muito conhecido. E o que marcou, que eu vou contar, que foi a reviravolta nessa nossa vida artística, nessa nossa empresa de shows, foi quando a gente passou num programa de televisão aqui na França em 2013, que se chama France Got Talent, né, que existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, é bem conhecido. E isso foi o que deu, assim, mudou completamente a nossa perspectiva, a nossa vida mudou assim, da água pro vinho. A partir daí a gente fez turnês internacionais, a gente passou em mais de 20 canais de televisão, os programas chamavam a gente, era uma loucura. É. A gente fez tanta coisa que merece até um vídeo também para contar. Hoje merece muito vídeo para contar várias coisas que a gente fez, porque é muita coisa, são 17 anos de muita história, de muito trabalho também. E é verdade que a partir daí a gente foi um divisor de águas esse momento que ela falou e a gente estourou. E aí a gente veio caminhando até hoje, né, para chegar no ponto que a gente chegou e começar a desenvolver o nosso canal do YouTube com você aqui, começar a dar dicas e ajudar pessoas, porque isso a gente já fazia desde sempre, ajudando pessoas por fora, dando informações e tal, como é a França. E aí a gente falou, se a gente compartilha isso com mais pessoas, com mais gente. E aí a gente resolveu criar aqui esse canal também, O Açaí com Dedê. o Açaí com Dedê, que é uma forma de ajudar pessoas, de dar dicas, de incentivar, porque eu acho que se você, né, no nosso caso, a gente acabou descobrindo um sonho aqui, mas às vezes você já vem daí com o seu sonho. Então saiba que, apesar de toda a burocracia, apesar de todas as dificuldades que sejam familiares ou não, é possível. Sim, é mais difícil para alguns do que para outros, lógico, a gente não sai do mesmo ponto. Mas tudo tem possibilidade e se você tem informações que chegam, como as nossas que chegam assim de antemão e já estão aí disponíveis para você, aproveita e vai montando o seu plano, a sua estratégia, porque é possível você viajar. Saiba também que eu estou passando os futuros dos nossos projetos, é que eu vou virar tradutor juramentado, então eu vou poder fazer suas traduções. Pode contar comigo, Pode mandar já. uma mensagem lá no nosso Instagram já perguntando, porque talvez quando esse vídeo sair, né? Talvez ele já seja. Pois é. Então, ó, pode contatar, hein? Pode contatar que eu faço um precinho bacana. E eu sei que você ficou curioso ou curiosa para saber do nosso trabalho de shows aqui na França. E a gente tem um vlog no nosso canal que tá aí aparecendo aí para você. Você clica, assiste aí. Conta pra gente se você gostou e deixa nos comentários o que mais você quer saber. Obrigado, gente. Beijo grande. Au revoir. Tchau.